Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Física no Cerrado. Aqueles que estão acompanhando aqui o primeiro vídeo, a proposta do canal é a de resolver questões do Enem. Eu, no momento, vou resolver uma questão do Enem 2019. Estou me baseando na prova amarela, para aqueles que quiserem baixar a prova, tentar resolver, pausar o vídeo, tentar resolver as questões e depois explorar ao máximo as questões, abordar, revisar todos os temas ali relacionados, explorando ao máximo o que for possível. A questão de hoje é a questão de número 100 na prova amarela, como eu disse aí no início, e ela diz o seguinte: dois amigos se encontram em um posto de gasolina para calibrar os pneus de suas bicicletas. Uma das bicicletas é de corrida, bicicleta A, e a outra de passeio, bicicleta B. Os pneus de ambas as bicicletas têm as mesmas características, exceto que a largura dos pneus de A é maior que a largura dos pneus de B. Então, esse aqui já é um ponto importante, A largura do pneu de A é menor que a largura do pneu de B. Ao calibrarem os pneus das bicicletas A e B, respectivamente, com pressões de calibragem PA e PB, os amigos observam que o pneu da bicicleta A deforma, sob os mesmos esforços, também é uma informação importante, muito menos do que o pneu da bicicleta B. Então, sob os mesmos esforços, o pneu da bicicleta A deforma muito menos que o pneu da bicicleta B. Pode-se considerar que as massas de ar comprimido do pneu da bicicleta A, MA, e do pneu da bicicleta B, MB, são diretamente proporcionais aos seus volumes. Então, essa também é uma informação importante do exercício. Comparando as pressões de massas de ar comprimido nos pneus das bicicletas, temos as opções para a gente marcar qual é a opção correta. Diferente do que eu venho fazendo aí, geralmente eu passo para a revisão e depois volto para resolver a questão. Mas neste caso, eu vou fazer diferente. Vamos resolver primeiro a questão, que não tem tanto assim de conteúdo. A gente precisa resolver, ou melhor, precisa revisar para obter a resposta da questão. Então vamos obter primeiro aqui a resposta, vamos resolver a questão e depois explorar os conhecimentos aqui relacionados, ok? Neste caso aqui, ele forneceu para a gente que os dois pneus têm larguras diferentes, que a largura do pneu da bicicleta A é menor do que a largura do pneu da bicicleta B. O que nos permite aqui, já que eles têm as outras características iguais, nos permite concluir também que o volume do pneu da bicicleta A é menor do que o volume do pneu da bicicleta B, ok? Outra informação aqui que eu destaquei que é importante é que o pneu da bicicleta A deforma sob os mesmos esforços muito menos que o pneu da bicicleta B. Bastaria você lembrar o seguinte: quando a gente percebe ali que o pneu do carro, da bicicleta, ele está com a calibração errada, a gente vê que ele fica mais, a gente costuma dizer que ele está baixo, está mais achatado, não está na forma ali esperada de quando ele está devidamente calibrado, não é? Então, se esse pneu da bicicleta A ele deforma menos do que o pneu da bicicleta B sob os mesmos esforços, quer dizer para a gente, já de início, que a pressão no pneu A ela é maior do que a pressão no pneu B, certo? Dessa maneira, você já poderia aqui eliminar algumas alternativas. Por exemplo, essa alternativa onde a pressão do pneu A é menor do que no B, você poderia já eliminar. Essa outra, que também fala isso, já poderia eliminar, ficando aqui com 3 alternativas possíveis, não é verdade? Mas a outra informação que traz para a gente, aqui no finalzinho da questão, é que a massa é proporcional, é diretamente proporcional ao volume. Então, se o pneu A ele possui um volume menor, a gente conclui aqui em relação à informação da largura, se ele possui um volume menor, dada essa informação de proporcionalidade aqui direta entre o volume e a massa de ar, a gente pode concluir que a massa de ar no pneu A vai ser menor do que a massa de ar no pneu B,
Então, levando em consideração as duas variáveis aqui que nós estamos considerando, nós temos que avaliar pressão e massa, né, de ar nos pneus. A resposta correta é a letra B, né? A pressão no pneu A é maior do que a pressão no pneu B e a massa, né, de ar no pneu A é menor do que a massa no pneu B. Então veja que era uma questão relativamente simples, né? Bastaria a gente um pouquinho ali de atenção, um pouquinho de cuidado, conseguiríamos resolver com tranquilidade. Para aproveitar um pouquinho aqui a questão, né, vamos explorar um pouquinho o estudo dos gases, né? Estudo dos gases, particularmente aqui dos gases chamados de gases perfeitos ou gases ideais, né? Suponhamos que estejamos aqui trabalhando com dois estados diferentes, né? Estado 1 e estado 2 de um mesmo gás aí, né? Onde nós teríamos as variáveis de estado, pressão, volume, número de mol, temperatura, e aqui nós temos o R, que é a constante universal dos gases, né? Essa equação, aqui já nomeada ou com os índices, né, de cada um dos estados, é a equação geral dos gases ideais ou dos gases perfeitos, também chamada de equação de Clapeyron, né? E acho que todo mundo, pelo menos em algum momento, aí já deve ter estudado isso na física, na química, então não é novidade para ninguém. Aqui só está com os índices de cada um desses estados, ok? Então nós podemos, como eu tenho aqui como algo que é comum nas duas equações, eu isolei R nessa primeira equação relativa ao estado que eu estou chamando aqui de 1, e também fiz o mesmo em relação a essa equação que eu estou chamando aqui relativa ao estado 2. Né? Claro que se eu estou falando que isso é igual a R e R é igual a isso, escrevi aqui de propósito também dessa forma para ficar mais fácil da gente perceber, eu posso igualar aqui as duas coisas, não é mesmo? Então nós podemos escrever que P1V1 sobre N1T1 é igual a P2V2 sobre N2T2. Então, neste caso aqui, eu posso relacionar essas variáveis dos estados 1 e 2 dessa maneira. Neste caso também, eu estou considerando um sistema aberto. O que quer dizer isso? É um sistema onde pode ocorrer troca aqui de partículas, né, em relação ou com o meio externo, né? Então não está aqui, é um sistema fechado, né, hermeticamente fechado, isolado, é um sistema aberto onde podem acontecer ou não essas trocas, ok? Nós estamos trabalhando com gases, eu estou aqui abordando com vocês gases ideais, né? O gás ideal, um gás perfeito, a gente costuma nomear dessas duas formas, é quando a gente pode considerar como sendo as moléculas como sendo partículas e elas não interagem entre si, elas não têm ali interações intermoleculares, né? As colisões entre as partículas elas são colisões perfeitamente elásticas, né? Então você tem essas características aí relativas ao gás perfeito, ao gás ideal. Quando que a gente pode considerar um gás real como sendo aproximadamente um gás ideal? A gente pode considerar isso se o gás tiver a baixa pressão e a alta temperatura. Por que a alta temperatura? Porque se a temperatura é alta, eu vou ter uma energia cinética ali alta também, que ela está diretamente relacionada com a temperatura. Consequentemente, eu vou ter, ainda mais tratando de um gás ali rarefeito, com baixa pressão, eu vou ter também pouca interação entre essas moléculas. Aí a gente pode considerar um gás real como sendo aproximadamente ideal. Mas aqui o objetivo, e geralmente o que é cobrado da gente aí a nível de ensino médio, a nível desses processos seletivos aí que a gente está aqui pensando um pouquinho, estudando um pouquinho, é para o caso de gases perfeitos, gases ideais, ok? Então nós podemos tranquilamente utilizar aqui dessas equações. Se o sistema ele for aberto, então nós temos aqui a consideração em relação à pressão, volume, número de mol e temperatura em relação ao estado 1 e ao estado 2. No caso de um sistema fechado, aí, se o sistema é fechado, não haverá troca de partículas com o meio externo. Consequentemente, eu posso relacionar apenas as variáveis aí de estado, pressão, volume, temperatura, relativa aqui ao estado 1 e ao estado 2, certo? É mais comum, às vezes, aparecer assim, eu até reescrevi aqui, ao invés de colocar índice 1 e 2, colocar um lado sem o índice e o outro lado com o O, o zero, que seria de inicial, apenas por uma questão
é mais fácil da gente perceber aqui, né? Costuma dizer até que é o PVT Povotó. Talvez vocês, quando estudaram aí, o professor, essa matéria, né, o professor pode ter usado dessa maneira de relatar aqui a equação, ok? Então é bem simples, é tranquilo de entender quando se está falando aqui quando a gente está estudando aqui os gases ideais. Além disso, né, é interessante a gente abordar também as transformações gasosas, né? Eu destaquei aqui para a gente essas 3 transformações: isotérmica, isobárica e isovolumétrica, que também é chamada de isocórica, ok? Esse prefixo iso, o que ele nos lembra, né? Ele nos lembra iso, algo igual, né? Então é um prefixo que nos lembra a igualdade. Então o que é essa transformação isotérmica? Quer dizer que é uma transformação onde a temperatura ela permanece constante. Quando eu falo em uma isotérmica, a temperatura ela não vai mudar ali quando eu comparo antes e depois da transformação, né? Então é uma transformação que mantém a temperatura constante, ok? Dessa maneira, se eu reescrevo aquela equação lá, o nosso PVT Povotó, né? Se a temperatura é constante, eu poderia simplificar aqui ela na minha equação, sobraria então P1V1 igual a P2V2, né? O que a gente pode retirar aqui de informação, né? Que esse produto da pressão pela velocidade, ou desculpa, da pressão pelo volume, ele é constante, né? Esse produto PV é uma constante e essa é chamada de lei de Boyle-Mariotte, né? Então esta é a transformação isotérmica, ok? No caso da transformação isobárica, o que permanece aqui constante é a pressão, né? Então, quando eu penso lá naquela equação que eu coloquei para vocês do PVT Povotó, o que permanece constante é a pressão, pode ser simplificado então na equação. Ficamos então com a relação, a razão entre o volume e a temperatura, né? Entre os dois estados. E esta razão entre volume e temperatura é uma constante. Essa é conhecida como lei de Gay-Lussac. São, logicamente, os que estudaram e perceberam esse fenômeno, né? A transformação isovolumétrica ou isocórica é quando o volume permanece constante. Então, quando o volume permanece constante, novamente abordando ali a equação, nós temos a razão entre a pressão e a temperatura, né? E neste caso, a volume constante. A razão entre a pressão e a temperatura é uma constante, né? Essa é chamada de lei de Charles. Okay? Então, isotérmica, temperatura permanece constante; isobárica, a pressão permanece constante; isovolumétrica, o volume permanece constante. Ok? Em relação às unidades, é interessante a gente destacar aqui também, né? A constante universal dos gases, a gente tem, logicamente, várias maneiras de expressar esses valores, né, em vários sistemas de unidade, mas essas duas são as mais comuns, né, de aparecer aí para a gente. R igual a 0,082 atm vezes litro por mol vezes Kelvin. Olha, atm é uma unidade de pressão, né? Volume aqui está expresso em litros. Mol, né? É o mais simples aqui de perceber, e a temperatura dada em Kelvin, certo? Quando está no Sistema Internacional de Unidades, né, aí nós temos aqui a constante universal dos gases dada em Joule por mol vezes Kelvin, né? A pressão ela é dada por Newton por metro quadrado. Se você lembrar da definição de pressão, né, que é força por área, unidade de força, Newton por unidade de área, então é bem tranquilo também. E 1 Newton por metro quadrado é também chamado de Pascal, então por isso que eu coloquei aqui para lembrar dessa unidade, né? O volume em metros cúbicos, né, da onde vem, né, esse produto aqui, a gente poderia já entender da onde sai o Joule aqui na equação, né? E a temperatura dada em Kelvin. Okay? Então, um detalhe já importante que a gente tem que se lembrar quando está utilizando, né, resolvendo exercícios relacionados a transformações gasosas, é essa questão da temperatura. Então, você precisa colocar a temperatura na escala absoluta, certo? Então, se for dada ali, pensando aqui no nosso sistema mais usual, no caso do nosso país, né, temperatura dada em graus Celsius. Então, eu preciso transformar a temperatura
para a escala Kelvin, né? Coloquei aqui para a gente lembrar como é que se dá essa transformação. Basta eu somar a temperatura em Celsius mais 273,15 e eu obtenho a temperatura em Kelvin, né? Ou seja, nessa escala absoluta. Geralmente a gente pode desprezar esse vírgula 15, né? Utilizar aproximado aqui como 273 apenas. Claro que eu tinha que colocar aqui o mais correto possível para vocês, mas na hora de resolver o exercício, muitas vezes a gente acaba desprezando esse vírgula 15 até para facilitar um pouquinho os cálculos, e é o que aparece nas opções também para a gente lá, de uma questão, por exemplo, de múltipla escolha, ok? Graficamente, né, é interessante a gente entender, a gente olhar para um gráfico e saber que tipo de transformação que está sendo ali colocada, né? Eu posso até mesmo, como vocês vão ver no exercício que eu vou fazer aqui extra, né, nessa parte da disciplina, né, nessa parte do que a gente está estudando, é interessante a gente olhar para o gráfico e saber que tipo de transformação. Então, quando eu tenho um gráfico de pressão por volume e ele tem essa cara, né, ele tem a curva colocada para a gente dessa maneira, isso representa uma transformação isotérmica, né? Então essa é uma transformação isotérmica, quer dizer o quê? Que se eu pegar dois pontos aqui desse gráfico para comparar, esses dois pontos estarão, né, aqui no caso chamado de inicial e final, né, pensando nesses dois estados, a temperatura será a mesma. Então isso aqui é uma característica da transformação isotérmica. Até que coloquei aqui a equação para a gente relembrar. Né, está aí também o crédito, né, por um gráfico que eu peguei lá no site da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, a quem produziu o gráfico. Eu achei que estão muito bons, coloquei aqui no vídeo para a gente ilustrar essa questão, né. No caso de uma transformação isobárica, a transformação isobárica é quando acontece o quê? A pressão é mantida constante. Então, se eu tenho um gráfico de pressão por volume, olha, o volume aqui está variando, né? No caso aqui, se estiver nesse sentido, está aumentando o volume, mas a pressão ela se mantém o quê? Constante. Então isso é uma característica de uma transformação isobárica. É claro que se eu pegar um gráfico de volume por temperatura, veja, para que isso seja uma igualdade, se o volume 2 aqui ele for maior do que o volume 1, consequentemente a temperatura 2 também vai ter que ser maior proporcionalmente aqui do que a temperatura 1, né? É dessa maneira que essa razão se manterá como sendo algo constante. Então, à medida que aumenta o volume, aumenta também a temperatura. Ou a gente pode pensar o contrário, aumenta a temperatura, consequentemente tem que aumentar também o volume para que se mantenha para que se mantenha a pressão constante nesse tipo de transformação, né? No caso de uma transformação isovolumétrica, o que se mantém constante? É o volume, né? Então, se eu faço um gráfico de pressão por volume, olha, o volume aqui está se mantendo o mesmo, a pressão está mudando, né? Mas permanece aqui o mesmo volume, né? Então, um gráfico de P por V teria essa forma. Acaba sendo mais interessante, é claro, um gráfico de pressão por temperatura. E aqui da mesma forma, né? Se a pressão 2 é maior do que a pressão 1, a temperatura 2 também vai ser maior do que a temperatura 1, para que essa razão permaneça constante, né? Então, à medida que, vamos pensar de uma outra forma, à medida que eu aumento a temperatura, consequentemente aqui, a pressão deve aumentar, já que eu estou falando de uma transformação onde o volume ele permanece constante, ok? Vamos dar uma olhada. Só antes da gente olhar, só vou citar essa, a gente não vai aqui entrar muito no detalhe. Também é um outro tipo de transformação adiabática, né? Que será estudada depois quando a gente for falar, ou quando vocês forem estudar um pouquinho aí sobre as leis da termodinâmica, né? Principalmente na segunda lei da termodinâmica. Vamos dar uma olhada aqui como eu tenho me utilizado, né? Das simulações. Vamos dar uma olhadinha aqui numa simulação de tudo que eu acabei de falar para vocês em relação às transformações. A gente pode ver aqui em uma simulação bem interessante, né? Então nós temos aqui, a gente consegue brincar um pouquinho com essas variáveis, né? Com essas variáveis de estado. Então veja, eu posso, por exemplo, aqui, tenho aqui um certo recipiente, eu posso ejetar partículas, né? Então eu vou colocar aqui vou colocar 150 aqui, né? Dessas e outras um pouco menores. Não tem aqui
Só para a gente entender, né? Não tem nenhuma preocupação com quantidade, né? Então veja, aqui nós já temos indicado qual é a pressão, no caso está em atm, né? Poderíamos mudar, mas não tem necessidade disso. Então temos aqui a pressão, a temperatura, nesse caso está em 300 Kelvin, né? E aqui eu posso fixar o que eu quiser, como a gente viu as transformações lá, mantendo algo ou não constante, mas eu de início não vou fixar ninguém. Vamos olhar aqui o que acontece. Por exemplo, o que acontece se eu vier aqui diminuir o volume, né? Se eu diminuo o volume, né, nesse caso está aumentando também aqui a pressão, né? Não estou fixando ninguém, apenas diminuir o volume, aumentou a pressão, né? Se a gente fornece energia, né, então eu posso aquecer aqui, fornecer energia, lá a temperatura está aumentando, consequentemente está aumentando também a pressão. Nesse caso aqui, o volume está fixo só porque não está liberado para ele mover, mas a gente vai brincar com tudo isso também, né? Se eu agora vou a troca inversa aqui, né, de energia, então eu vou resfriar o meu sistema. Vou voltar aqui para a temperatura que a gente estava, em torno de 300, né? Que a gente estava inicialmente, vamos deixar assim em 300 Kelvin, né? Isso. Vou voltar um pouquinho aqui, ok? Olha, e se eu diminuir aqui o volume, né? E se eu introduzir mais partículas aqui, né? É claro que com isso eu vou, fiquem olhando, né? Não estou mexendo com o volume nem com a temperatura, mas aumentando a quantidade de partículas, né? Aumentando ali o número de mols, né? Então, nesse caso, vai chegar uma hora que a pressão ela aumentou tanto que o recipiente ele acabou não resistindo, né? Aqui ele não é rigidamente preso, né? Mas acabou rompendo aqui a tampa e liberando aquelas partículas que tinham mais energia, né, cinética ali saindo do nosso sistema, ok? Vou voltar à situação inicial para a gente estudar aqui agora em relação às transformações, né? E fixando algumas delas e olhando aquilo que eu disse para vocês, acabei de ver com vocês ali nas transformações, né? Então vamos lá, se a gente fixar, por exemplo, a temperatura, né? Se a gente fixar a temperatura, o que vai acontecer? Poderia fixar o volume, mas já está muito próximo do que a gente viu, né? Se você fixar o volume, se você fornece energia, vai aumentar então a temperatura, consequentemente vai aumentar também a pressão, né? Então isso aqui seria aquele exemplo, aquele caso, melhor dizendo, de uma transformação quando o volume é mantido constante, né? Uma transformação isovolumétrica ou isocórdia, né? Mas vamos aqui agora voltar à temperatura como estava, né? Em torno de 300 Kelvin, né? Então estou resfriando aqui o meu sistema. Seria mais fácil se eu tivesse reiniciado, não seria mais rápido, mas tudo bem. Então nós estamos aí, vou deixar em torno de 300 Kelvin. Agora eu poderia variar, eu vou manter a pressão, a temperatura primeiro constante, né? Vou manter a temperatura constante. Mantendo a temperatura constante, se eu diminuo o volume, o que vai acontecer? Então, lembra, temperatura constante é a transformação isotérmica, não é? Se a gente diminui o volume, vamos voltar aqui, nós estava mais ou menos por aqui, né? 38,8 atm. Se você diminui o volume, o que acontece com a pressão? A pressão aumenta, né? E o contrário, se eu aumento o volume, a pressão diminui. Isso é um exemplo de transformação isotérmica, né? Uma transformação em que a temperatura é mantida constante, certo? Poderíamos fazer também um caso aqui da transformação em que a pressão permanece constante. E aí, aqui é interessante, né? Que se a pressão permanece constante, se eu vou fornecer energia aqui para aumentar a temperatura, olha o que acontece, né? O volume também aumenta, né? Então aumenta a temperatura e aumenta também o volume, né? À medida que eu vou agora resfriar o meu sistema, né? Diminuindo a temperatura, acompanha ali também uma diminuição no volume, né? Vocês estão vendo lá em cima, de novo, né? Aumentar até chegar aos 300, aumentando a temperatura. Aqui é uma transformação em que a pressão é mantida constante, né? Então, as notificações estão insistentes. A pressão é mantida constante
e a temperatura sendo aumentada, consequentemente o volume também, e o inverso também acontece, né? E se eu agora quiser manter a pressão constante ainda, mas eu brincar aqui com o volume, ver o que acontece com a temperatura, né? Então, olha, se eu diminuir o volume, o que tem que acontecer com a temperatura? A temperatura também vai diminuir, né? Se eu aumento o volume, o que vai acontecer com a temperatura? A temperatura vai aumentar, né? Então aqui lembra que eu disse, né? Acompanha diretamente, né? Aumenta o volume, a temperatura deve aumentar na mesma proporção, para que aquela razão entre o volume e temperatura permaneça uma constante, certo? Esses são exemplos, então, quando a pressão é mantida constante, esses são exemplos da transformação isobárica, né? Então, isobárica, a temperatura depois mantida constante, isotérmica, e o volume isovolumétrico ou isocórico, ok? Voltando aqui à nossa aula, né? Revisando aqui o que a gente já viu. Deixa eu só ajustar aqui melhor para a gente, aqui, né? Então, vamos fazer aqui uma questãozinha, que inclusive podemos dizer que eu estou atendendo um pedido aqui de uma pessoa que comentou, né? Me desculpe que agora eu esqueci o nome, mas comentou pedindo uma questão da SPSEX, né? Que é a Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Eu vi essa questão, achei que ela caberia aqui também para a gente explorar o que a gente está vendo, né? E até uma questão que pode, né, aparecer aí em outros processos, no Enem, etc. Então a questão diz o seguinte: o gráfico da pressão em função do volume, do desenho abaixo, representa as transformações sofridas por um gás ideal. Já deixou bem claro para a gente do que se trata, né? Do ponto A até o ponto B, o gás sofre uma transformação isotérmica. Então, de A até B, a transformação é uma transformação isotérmica, certo? De B até C, sofre uma transformação, vamos diferenciar aqui, uma transformação isobárica. E do ponto C até o ponto A sofre uma transformação isovolumétrica, né? Então aqui do ponto C até o ponto A, a transformação ela é uma transformação isovolumétrica, ok? Então olha aqui no gráfico, temos um gráfico de pressão por volume, né? Um gráfico ilustrativo, conforme a questão aqui coloca. Então de A para B é uma transformação isotérmica. Se é uma transformação isotérmica, quer dizer que o que permanece constante é quem? É a temperatura. Então você pode dizer aqui com certeza que a temperatura em A ela é igual à temperatura em B, já que se trata de uma isoterma, né? É uma transformação isotérmica, então a temperatura em A ela deve ser igual à temperatura em B, né? Só com isso você já poderia eliminar aqui no gráfico algumas opções, né? Por exemplo, aqui fala que a temperatura em B é maior do que a temperatura em A. Eu já posso eliminar isso, né? Que a temperatura em B ela deve ser igual à temperatura em A. Aqui fala que a temperatura em B ela é menor do que a temperatura em A. Então eu também já posso eliminar essa opção. Ficaria aqui apenas entre três opções, TA igual a TB, né? Essa a gente já pode dar uma desconfiada, né? Porque está falando que TC seria igual a TA igual a TB. Então já vamos deixar aqui já meio que em segundo plano. Lendo um pouquinho de novo aqui, do ponto B até o ponto C sofre uma transformação isobárica. Se é uma transformação isobárica, o que permanece constante aqui no caso, né? É a pressão, né? Então a pressão permanece constante, certo? Entre B e C. Se é uma transformação isobárica aqui de B para C, o que a gente sabe, né? Nós sabemos, até fazendo aqui um pouquinho mais bonitinho, né? Que essa razão de volume por temperatura, ela permanece constante. Então a gente pode escrever que VB por TB é igual a VC por TC. Olha, como o volume em C ele é maior do que o volume em B, isso a gente pode ver claramente aqui no gráfico, à medida que eu ando aqui o volume está aumentando. Então eu posso dizer claramente que o volume em C é maior do que o volume em B, né? Se o volume é maior, a temperatura em C também tem que ser maior do que a temperatura em B,
né? Porque a única maneira, isso tem que ser proporcionalmente, para que essa razão ela permaneça constante. Então, VB sobre TB igual a VC sobre TC é igual a uma constante. Então, a temperatura em C ela deve ser maior do que a temperatura B, né? Se a temperatura C deve ser maior do que B, esse item E aqui também já pode ir embora, né? E agora a gente ficou entre A e B. Então, TC maior do que TB, não é? TC maior do que TB. A letra B, então, não serve. A resposta certa aqui para a gente é a letra A. Ok? É isso, então. Eu espero que vocês tenham gostado, né, dessa aula aí sobre gases, né, ideais, transformações gasosas. Compartilhem, como eu disse no início do vídeo. Se inscrevam no canal, divulguem e até o próximo vídeo.